E esse é mais um corte aqui no Arquibancada Tricolor. Para você ficar sabendo de tudo que acontece, ver tudo que a gente falou, você clica no link aqui na descrição. Aproveita e já se inscreve. É jogo para 3 zagueiros, é jogo para linha de 4. Queria entender como vocês analisam essa partida. Eu, particularmente, acho que a galera aqui do chat já deve estar cansada de saber, eu sou fã da linha de 3, repetiria essa linha, até porque, se a gente pensar friamente, São Paulo, por estar jogando no Morumbi, acho que com toda certeza vai atacar mais do que não deixou de atacar no Engenhão. E num possível contra-ataque do Botafogo, que é um time de muita velocidade, ter três defensores ali fazendo uma superioridade, acho que é importante. Acho que ajuda essa equipe do Tricolor. E aí queria começar com você, Raí. É jogo para linha de 4? É jogo para 3 zagueiros? Como você escalaria e como você acha que o Zubeldia vai escalar? Tem outras dores de cabeça, que já eu vou passar. Tem a questão do meio-campo. Santiago Longo não foi utilizado entre os reservas. É algo para a gente se observar durante essa semana. Não foi utilizado. O Wellington Rato, que também não jogou contra o Botafogo, não foi utilizado também entre os reservas. É algo que fica a curiosidade. Acho que é algo para a gente destrinchar um pouquinho mais à frente. Queria iniciar essa discussão entre aqui a galera do chat, entre os nossos comentaristas. É linha de 4 que vocês iriam quarta-feira ou utilizariam 3-5-2, 3-4-3, como preferirem dizer? Queria entender. Linha de 3 ou linha de 4 na decisão contra o Botafogo? Raí, começando a sua análise sobre o sistema defensivo tricolor. Felipão, eu acho que ele vai jogar com 3 zagueiros. Acho que ele vai com 3 zagueiros para ter uma boa proteção da área, como teve no jogo da ida, né? O Botafogo conseguiu muitas finalizações da entrada da área, e aí foi muito mais o problema de proteção do meio-campo. Só que aí tem uma questão aí importante, né? Quando a gente olha para esse panorama de uma possibilidade de 3 zagueiros, que são as alas. Se você tem 3 zagueiros, você provavelmente vai abrir mão de um dos jogadores do meio-campo, e aí, em tese, você precisa ter jogo pelos lados, né? Com os seus alas. E o São Paulo tem uma carência muito grande aí nesse setor pelo lado direito, de um ponto de vista de característica, né? O Igor Vinícius fez um jogo terrível contra o Internacional no domingo. Eu acho um jogador bem abaixo da média, tentando aqui encontrar palavras para não ser desrespeitoso com a pessoa, né? Mas eu não acho que seja um jogador com nível para jogar no São Paulo. Porém, com 3 zagueiros, ele é o cara que oferece a melhor característica para jogar por ali, né? A gente viu que o Rafinha ficou muito sem função no jogo da ida, porque ele nem apoiou, nem conseguiu marcar muito bem, porque o Botafogo por ali tem uma passagem do Alex Telles e o Thiago Almada que sai da esquerda para dentro para ser um meia a mais ao lado do Savarino. Então, a maioria dos ataques do Botafogo nem aconteceram pelo lado esquerdo, né? Aconteceram pelo lado direito, com o Luiz Henrique e o Vitinho, que fez um ótimo jogo em cima do Wellington. Atropelou o Wellington, o Vitinho. E a gente sabe que o Wellington é um lateral com até um pouco mais de vocação ofensiva do que defensiva. Então, cara, eu acho que esse é um primeiro ponto quando a gente vai olhar para a questão dos 3 zagueiros, né? Eu acho um ótimo sistema com 3 zagueiros, te dá proteção de área, te dá força na bola aérea. O São Paulo teve muito êxito nas bolas aéreas no primeiro jogo, ganhou muitas vezes esses duelos por cima. Eu lembro que no primeiro tempo, eu até comentei lá no intervalo que o São Paulo tinha tido 70% de vitórias nos duelos aéreos, né? Não sei quanto ficou ao fim do jogo, não fiz a conta, mas acho que esse é um aspecto, né? Você ganha muita força por cima e para defender a área ali também. Mas tem esse ponto fundamental, como acrescenta o Ricardo aqui no nosso chat. Com 3 zagueiros não dá para ir com o Rafinha. Eu estou bem de acordo com ele nessa, né? Se você tem 3 zagueiros, você vai perder uma força de apoio pelo lado que poderia ser o Rafinha. E aí o que dá para fazer para compensar isso? Trazer o William Gomes para jogar por ali, talvez para ser um cara agudo naquele corredor, e o Rafinha um meia a mais com a bola, não sei. Tem alternativas aí. Mas eu acho que esse ponto para a gente começar, tem muita coisa para a gente falar, então não vou esticar muito aqui meu comentário falando de outros departamentos, para a gente começar nessa questão dos 3 zagueiros, eu acho que aí tem um ponto importante. Se for jogar com 3 zagueiros, quem vai ser o escolhido na direita? Igor Vinícius, Rafinha? Eu acho que aí já reside um primeiro dilema, se essa for a opção do Zubeldia, jogar com 3 zagueiros, como ele talvez tenha apontado no jogo do domingo contra o Inter, quando ele preservou o Alan, o Arboleda e também o Sabino. Concordo. Eu acho que ele vai de 3 zagueiros. Aí, sua opinião, se você fosse o Mister, era linha de 4
ou você manteria esses 3 homens de defesa que fez no jogo de ida contra o Botafogo? Eu iria com os 3 zagueiros e um meio-campo um pouco mais reforçado, com o Santiago Longo como titular também. Faria uma. Quer que eu coloque aqui a sua. Pode ser. A sua escalação? Pode ser. Eu faria os 3, né? É uma contradição isso que eu vou dizer, mas enfim, é uma questão de característica. Mas o Igor Vinícius, para mim, teria que ser titular, embora eu não acredite que ele seja um jogador com nível para jogar no São Paulo e essas partidas, mas não tem outro. É ele ou o Rafinha. O Rafinha não consegue acrescentar como um ala, e aí você vai perder muito jogo por ali. Eu faria um meio-campo um pouco mais reforçado, com o Santiago Longo na primeira função, ao lado do Luiz Gustavo e do Bobadilla, e aí 2 homens na frente. Eu escolheria, por uma capacidade de finalizar mais, Luciano e Caleri. Deixaria o Lucas no banco de reservas nesse jogo. Sei que ninguém vai concordar com a minha escalação, porque tiro o Lucas, porque escalo o Luciano. Mas como faria esse meio do campo, Raí? Lado a lado, Luiz e Santiago Longo? Não, tem um trio mesmo, um trio, porque o Botafogo, muitas vezes, nesse espaço entre as linhas, ele tem o Almada, ele tem o Almada, o Savarino, e tem o Marlon que passa, o Luiz Henrique, enfim. E aí, num sistema como esse, por exemplo, você teria muita força na bola por cima, com os 3 zagueiros, você teria um trio de meio campo de muita capacidade de marcação contra esses jogadores do Botafogo, para tentar controlar um pouco mais a posse do Botafogo, e aí você teria 2 alas que passam bastante, e com 3 meio-campistas você poderia dar mais liberdade para eles, porque você teria o Bobadilla para fazer uma cobertura de um lado, talvez o Sabino do outro, ou o próprio Longo, já que o Luiz Gustavo não é tão veloz assim, né? Ele tem muito senso de posicionamento, mas ele não é tão veloz. Então eu teria esses 2 jogadores de muita passagem e o Luciano e o Caleri juntos perto do gol, para acrescentar em finalização, para você ter um bom volume de finalizações. Não o Luciano armando, transitando, o Luciano como um segundo atacante perto da área, como no gol contra o Inter, está dentro da pequena área para marcar o gol. Então eu acho que poderia ser mais ou menos assim essa formação, com os 2 laterais muito agudos, muito ativos no jogo. O jogo passaria muito por eles e você teria uma segurança maior de marcação no setor de meio campo, né? Até o Lucas perguntou aqui, com essa formação, como a bola iria chegar nos atacantes, né? Eu, Lucas, sinceramente, vejo muito um desenho de jogo onde o São Paulo vai ter menos a posse. Acho que o Botafogo vai ter mais a posse no jogo, mesmo no Morumbi. Acho que o Botafogo vai ter mais a posse, vai propor mais jogo, até por ser um time... O Botafogo tem um time melhor que o São Paulo. Acho que isso é uma coisa importante de ser dita também. O Botafogo tem um time melhor que o São Paulo. Tem melhores jogadores, vive um melhor momento, tem um trabalho mais consolidado, não à toa, é o líder do Campeonato Brasileiro. Então, eu imagino que o Botafogo vai ter a proposta do jogo no Morumbi. E aí você vai ter capacidade de marcação por cima, preenchimento ali à frente da defesa e as passagens aí dos laterais pelos lados com o Luciano e o Caleri juntos. Eu abrir mão do Lucas aqui nessa formação se trata pura e simplesmente de uma questão de fase. Ele é tecnicamente o melhor jogador do time, mas ele está muito mal. E eu ainda acho que o Luciano, perto da área, pode representar um perigo importante aí para a defesa do adversário. Eu não acho que ele vai fazer isso, de verdade, mas eu tentaria correr menos riscos, me defender um pouco melhor dentro desse jogo da quarta-feira, porque da forma que o São Paulo está, se tomar um gol ruim e acaba o jogo. São Paulo sair atrás, ele, para mim, não tem condição emocional de virar o confronto. Eu visualizo isso muito claramente. Então, eu acho que é preciso haver ali no começo do jogo cautela, precaução e tentar controlar o jogo. Controlar a bola, controlar os movimentos do adversário. E aí, aos poucos, você vai se soltando, vai entrando no jogo, vai contando com o ambiente, é claro. Mas eu não consigo ver um São Paulo propondo o jogo, atacando o Botafogo desde o começo. Não consigo ver. O jogo pode me mostrar outra coisa. E tá tudo certo. E vejo que se o São Paulo, numa dessas, sai atrás, se lança, toma um contra-ataque. O Botafogo tem muita velocidade nas saídas. Toma um gol, não tem chance de virar. Para mim, não tem chance de virar o jogo. Psicologicamente, o time já vai um pouco abalado para esse jogo. Cairia mais e aí ficaria muito complicado. É um pouco a visão que eu tenho desse jogo em relação à formação. Repito, não acho que o Zubeldia vai fazer isso. Tá aí a opinião do Raí Monteiro, a sua escalação ideal para quarta-feira, a escalação que entraria em campo. Acho muito difícil que ele saque o Lucas, sendo o melhor jogador. Deixa eu só fazer um esclarecimento aqui. Claro. O amigo perguntou no chat aqui
que eu disse que o Botafogo vai ter mais posse, é o que eu imagino, e quero deixar o Lucas na reserva para expor os contra-ataques. O Gomes, que é o seu primeiro nome aqui, eu não sei, Biriboy, a questão em relação ao Lucas, como eu disse, ela só está relacionada à fase. O Lucas vive uma fase muito ruim, e eu acho que ter o Luciano e o Caleri juntos pode representar um perigo, volume de finalizações, chances, dois caras que podem arrematar, dois laterais passando muito, é só por isso. Se o Lucas estivesse bem, ele seria titular do time com muita folga. Mas a fase dele é muito ruim. Eu acho que o São Paulo tem que conter um pouco possíveis danos dentro desse jogo, como sair atrás. Sair atrás do placar, para mim, pode ser uma sentença de morte para o São Paulo nesse jogo. E aí, curtiu esse corte do Arquibancada Tricolor? Então deixe o seu like e se inscreva para acompanhar tudo em relação ao São Paulo Futebol Clube com a melhor equipe de comentaristas.